Boa noite. Hoje, mais uma vez, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém poderia só me dar o retorno do som e da imagem, por favor? Oi, Zezé, saudade também. Eu vou dar o início, tá bom? Eu escolhi hoje o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item hoje escolhido foi... O tema foi cuidar do corpo e do espírito. Item 11. Eu vou ler aqui... Eu vou lendo no decorrer do Evangelho, tá bom? Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma que cumpre e se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem um corpo de estação disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Esse capítulo, se vocês pegarem desde o início, vocês vão ver, o título do capítulo é Sede Perfeitos, né? Então, vocês vão ver que ele traz vários assuntos relacionados às perfeições morais. Ele fala do homem de bem, ele fala dos bons espíritos, da parábola do semeador, e ele finaliza esse capítulo com a questão do cuidar do corpo e do espírito. E ele vai demonstrar pra gente que não se pode viver sem ter o cuidado dos dois, né? Afinal de contas, Deus dá a gente a oportunidade da reencarnação e nos dá o corpo para que a gente possa também cuidar dele, vivenciar as situações que a gente precisa viver aqui na Terra, o quanto melhor estejamos, o corpo esteja mais preparado para isso. E aí, nesse capítulo, ele nos traz nesse item, ele nos traz dois tipos de filosofias de vida. A dos ascetas, que era um tipo de filosofia da antiguidade, né? Que consistia em algumas pessoas, elas praticavam a renúncia do corpo, né? A renúncia do tudo que dizia do corpo em detrimento da alma. Mas muitas vezes eles renunciavam e ficavam em isolamento. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que fala justamente isso. Aí eu vou ler para vocês, tá bom? A questão é a 721, que fala aqui, ó, assim, ó. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Aí os espíritos respondem, né? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratique e a impede de fazer o bem. É do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se do trabalho para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, de que adianta eu ter toda a privação do meu corpo se nenhum bem eu estou fazendo aqui na Terra? Nós temos a oportunidade da reencarnação, de nos restabelecer com Deus, de nos melhorar, né, como pessoa, mas tem um sentido para o outro também. Nós temos a nossa função também para o outro. E aí ele continua aqui o capítulo e ele fala do materialismo, que os materialistas eles vivenciam a valorização
de tudo que é da matéria, né? De tudo que é bem material. E ao passo que não valoriza o que é do espírito. E aí ele vai mais além no item e diz que em paralelo a esses dois tem aqueles que tanto faz como tanto fez, né? Não valorizam nem tanto o corpo, nem tanta alma, vivem como se fosse no meio termo, não tem uma decisão. E aí chega ao ponto que o espiritismo vai influenciar o homem na valorização no cuidado do outro. O espiritismo vem e mostra a relação que tem o corpo com o espírito. Para que eu possa viver tudo que eu preciso viver aqui na Terra, eu preciso ter esse cuidado com o corpo e com o espírito. Tanto que ele diz aqui, né? Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra, que é justamente a dos ascetas, né? Que valorizam somente um, e a do materialismo, que se valoriza somente o corpo, o que é bem material. E aí ele continua, ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, sem convicção, sem paixão. São mornos no amar e econômicos no gozar. Onde está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E é o grande problema. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores. Ou seja, ele vem mostrar a relação que tem do corpo com o espírito, né? Mais na frente também, se vocês verem aqui eu deixo como sugestão para a gente, né, desse item, em paralelo o Livro dos Espíritos, o capítulo 5, o livro 3, do livro 3, né, do Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação, que ele vem justamente nos mostrar que e uma das perguntas é justamente essa: é repreensível ao homem buscar o bem-estar? E aí os espíritos respondem: não, o bem-estar não. O grande problema que nós temos é o abuso, né? É o abuso com que a gente lida com tudo na nossa vida. Então, tudo tem que viver em equilíbrio. Eu não posso nem tanto não posso matar o meu corpo, eu não posso ter uma mortificação do corpo, eu não posso me penitenciar, não posso ter, eu tenho que ter esse cuidado com o corpo para que ele possa conseguir superar as dificuldades que eu preciso superar, né? E aqui vem mais aqui, ó. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Tem uma história de Francisco de Assis que o Divaldo conta, que é justamente, engraçado porque se vocês pesquisarem na internet, é sobre o jumentinho, né? E aí Francisco de Assis dizia que o corpo dele era como se fosse um jumentinho. E aí ele precisava cuidar do corpo, porque era aquele corpo que levava ele para todos os cantos, que ele precisava ser instrumento de Deus. Então, como era que ele ia poder vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou, no caso Francisco de Assis, sem ter o cuidado do corpo, né? Então, ele precisava ter esse olhar também para o corpo. E aí a gente tem que refletir e pensar o que é que a gente faz da nossa saúde, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter. O que é que a gente está fazendo que está, de certa forma, dia a dia matando mais rápido o nosso corpo. O que é que a gente está fazendo para, de certa forma, melhorar a nossa saúde material, nossa saúde do corpo, né? Muitas vezes aí eu tenho que falar o álcool, né? O fumo, esses são certas coisas que prejudicam o nosso corpo. E aí a gente percebe, como a gente sabe, o Espiritismo vem me mostrar que de encarnação em encarnação a gente vai sofrendo também com as consequências do passado. Então, se eu tenho uma vida hoje altamente voltada para ter o alcoólico, ou que eu tenho uma vida que eu tenho tenha questões de vícios, futuramente vai influenciar. Mas aí, voltando para o hoje, a gente tem que viver o hoje pensando no amanhã. A gente precisa compreender que a gente precisa cuidar do corpo. E aí vem aqui, ó. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender às leis de Deus. Ou seja,
Deus nos dá o corpo para que a gente possa cuidar também dele, né? E aí ele continua aqui. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Aí ele responde, não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas que fizerdes passar o vosso espírito. Quando ele fala aqui do capítulo 6 de Perfeitos, que a questão da perfeição, né, da questão da perfeição moral, da perfeição moral, dos vícios, né, do cuidado com os vícios, do procurar as virtudes, é justamente isso, redobrar a atenção para que a gente compreenda o que é morrer verdadeiramente de corpo. Não é questão de se matar, de se prejudicar, de se penitenciar, e sim de compreender que as verdadeiras virtudes, os verdadeiros valores espirituais estão voltados para as nossas, para o nosso progresso, né? Para a nossa, cada dia a cada dia que passa, todos os dias, a gente tem que compreender que é o progresso moral que vai influenciar. Mas nós precisamos cuidar do corpo do espírito. Do corpo faz parte do nosso livre-arbítrio. A gente precisa compreender que cuidar do nosso corpo não está na mão do outro, está na nossa mão. E aí eu tenho que falar. Muitas vezes a gente busca uma casa espírita com a intenção de que aquela enfermidade seja tratada. Os médicos estão aqui na Terra para curar daquela enfermidade. Se porventura um tratamento espiritual tenha influência no tratamento do corpo, ele vai servir de paralelo, ele vai servir de base para que as pessoas tenham uma certa consciência, e adquiram força para que possam superar as dificuldades. Mas a gente precisa compreender que cuidar do corpo faz parte do nosso livre-arbítrio, faz parte das nossas atitudes. E aí eu venho finalizando o Evangelho, eu espero que eu tenha me feito entender um pouquinho, e eu agradeço aqui a participação de todos que aqui estão. Boa noite.